amigo, olá minha amiga, comadre e compadre, gente boa, como vai a luta, como vai o trabalho aí no seu sítio? Me conta tudo certinho? Olha, por aqui também segue tudo na boa, tudo tranquilo, por isso estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, trazendo para você e para sua família mais uma edição do programa Dia a Dia do Produtor, que é um serviço de comunicação do Instituto Federal do IFPR Campo de Palmas, na produção e apresentação, mais uma vez seu amigo Marlon Bueno, trabalhando com o apoio do professor Paulo Bueno. Hoje é dia 21 de dezembro, faltando apenas 4 dias para o Natal, 11 dias para o Ano Novo. Hoje dá início ao verão, é comemorado o Dia do Atleta, aniversário das cidades de Ariranha do Havaí, Bela Vista da Caroba, Diamante do Oeste e Manfrinópolis. Parabéns! O estresse em plantas é caracterizado por uma reação adversa às condições ambientais desfavoráveis ao seu desenvolvimento. Falta de água, temperaturas baixas e elevadas por doenças e falta de luz. Essas condições desfavoráveis são chamadas de fatores de estresse, que elevam uma sobrecarga na planta. Para mais entendimento sobre esse assunto, chamamos nosso amigo Vitor Salomão. Então, as doenças de plantas são responsáveis por perdas consideráveis na produtividade das culturas agrícolas. A gente pode estimar que mais ou menos de 10% da produção mundial de alimentos são perdidos por causa dessas doenças. Entretanto, seu impacto econômico não decorre apenas dessas perdas nas produtividades, mas também no controle das mesmas, ocasionando da escolha por culturas menos rentáveis. O conceito de doenças de plantas se baseia em processos dinâmicos, nos quais hospedeiros e patógenos, em íntima relação com o ambiente, vão estar influenciando-se mutuamente, resultando em modificações morfológicas e fisiológicas nas plantas. Então podemos perceber que o ambiente é um componente relevante nesse processo, podendo determinar o grau de predisposição do hospedeiro e até impedir a ocorrência da doença no mesmo. Dessa forma, a predisposição de plantas à doença representa a alteração da suscetibilidade do hospedeiro, resultando da atuação de fatores externos ao mesmo. Assim, a predisposição é caracterizada por uma condição de maior ou menor suscetibilidade da planta ao patógeno, determinada por fatores não genéticos que atuam antes ou durante os processos de infecção e colonização. Atualmente, as relações entre ambiente e doenças são rotineiramente usadas para prever e controlar as epidemias, tendo-se em vista que a severidade de uma doença ao longo de vários anos pode se alterar de acordo com a variação climática. Em algumas doenças de plantas, as infecções nos estádios iniciais permanecem dormentes e causam danos mínimos até que a planta seja exposta a algum tipo de estresse ambiental, como excesso de calor, falta de água ou a falta de luz. A podridão cinzenta, por exemplo, e a podridão comum da raiz do trigo são exemplos de doenças radiculares que causam danos insignificantes a menos que a planta infectada seja exposta às condições de estresse ambiental. O processo entre a planta e a doença é dinâmico, onde o hospedeiro e o patógeno, junto com o ambiente, acabam se influenciando mutuamente, acarretando alterações na morfologia e fisiologia do hospedeiro. Dessa forma, a planta começa a causar estresse a si mesma e fica mais suscetível aos patógenos. Dessa forma, eu vou comentar então sobre 3 fungos nas culturas que podem ser causadas, A requeima da batata, por exemplo, é uma doença causada por um fungo que ela vai prejudicar o cultivo de batatas e tomates. Nos tomates, essa doença ela causa lesões nas folhas, pecíolos e caules, e nas batatas seria o tubérculo, onde vai se desenvolver uma podridão de até 15 milímetros de profundidade. Esse fungo ele tem uma grande capacidade de adaptação às mudanças de condições, preferindo estações quentes e úmidas. Então, dessa forma, as mudanças climáticas elas estão começando a criar condições favoráveis para esse fungo em momentos e lugares diferentes. O próximo que eu vou estar comentando seria a ferrugem do cafeeiro. Essa doença também fúngica afeta as folhas do cafeeiro. Começa com manchas amarelas e depois acabam se transformando num pó amarelado alaranjado que contamina facilmente outras plantações de café. A ferrugem do cafeeiro é um dos maiores desafios para a produção global de café, pois a doença é capaz de se adaptar a diferentes climas. O aquecimento global parece ajudar a reduzir o período de incubação do patógeno, o que significa que mais gerações do patógeno podem se desenvolver em uma temporada agrícola. Outra também é o míldio da videira.
também causada por um fungo, é uma doença extremamente grave das uvas que podem causar grandes perdas nas colheitas. O patógeno ataca as partes verdes da videira, principalmente as folhas, causando lesões angulares, amareladas e às vezes oleosas entre os nervos. O aumento da temperatura do ar favorece o aparecimento da doença. O risco de surtos graves de míldio da videira está aumentando à medida que as mudanças climáticas alteram as temperaturas em muitas regiões. Para mais entendimento, chamamos agora a acadêmica Ana Carla, que vai dar a explicação sobre os fatores biótico e abiótico nas plantas. Os fatores bióticos são aqueles que podem ser causados por organismos vivos, como insetos e micro-organismos, sejam eles fungos, bactérias, leveduras e demais. Já os fatores abióticos são causados pela influência da temperatura, irradiação e deficiência hídrica, ou seja, são as coisas que são influenciadas pela própria natureza. Na parte do crescimento, ele vai inibir a germinação, a redução do crescimento, a senescência prematura e a redução na produtividade. Já na parte da biologia molecular, ele vai promover alterações da expressão gênica, quebra de macromoléculas, redução da atividade das enzimas vitais, diminuição da síntese proteica e desorganização dos sistemas de membranas. E na fisiologia, vai acontecer a redução no consumo de água, taxa de transpiração alterada, redução na fotossíntese, respiração alternada, diminuição da assimilação de nitrogênio, toxicidade metabólica e acumulação de inibidores de crescimento. Sabendo sobre esse assunto que nossos amigos passaram, devemos ter alguns cuidados para que não ocorra doença nas plantas. Quem vai explicar melhor esse assunto é o nosso amigo Vaniel Lemes. Medidas para reduzir o aparecimento de doenças. Plantar sementes de boa qualidade, de preferência que sejam tratadas. Preferir variedades bem adaptadas ao clima, já que depende a planta que vai ser cultivada. Tem espécies que são de clima quente ou clima frio. Se você plantar, por exemplo, uma planta de clima frio e um clima quente, não vai ter um bom desenvolvimento e vai estar mais suscetível à doença. Fazer uma adubação balanceada, nem com excesso de adubação, mas também que não falte para a planta. Controlar os insetos vetores de doença, já que eles são grande causa das principais doenças, porque eles degradam principalmente as folhas da planta, reduzindo o processo de fotossíntese e abrindo a porta para doenças. E uma que os insetos também podem transmitir doenças para as plantas. Realizar rotação de culturas é favorável porque se você deixar apenas uma cultura todo ano e sempre ali, ela pode ser portadora de uma doença, e rotacionando ela elimina aquelas doenças, principalmente doenças de raízes das plantas. É importante inspecionar as lavouras com frequência para que possa identificar um possível foco de doença e já possa fazer o manejo contra ela. Para uma doença se desenvolver, ela precisa estar em um ambiente e condições favoráveis para ela. Temperaturas baixas ou elevadas afetam os genes das células da planta, favorecendo e inibindo a resistência de doenças. Tem doenças que elas são mais favoráveis em clima frio e umidade. E se ela, por exemplo, estiver em um clima quente e seco, ela não vai ter um bom desenvolvimento. Condições desfavoráveis à doença ajudam a planta a se defender contra o patógeno. Como a nossa colega Ana tinha explicado, os estresses abióticos eles interferem no sistema hormonal da planta, deixando a planta com possíveis defesa contra o patógeno ou ficando com imunidade baixa, favorecendo que o patógeno tenha um desenvolvimento. As plantas sempre vão ter uma defesa contra doenças. Uma delas é a barreira física, que seria uma camada de cera e cutícula nas folhas. A cutícula ela é uma fina camada de gordura que faz com que as células epidérmicas não percam água, e ela protege também contra a luz solar e também contra a possível entrada de doenças. Existem dois aspectos que ajudam no manejo nutricional da planta, que um deles é a adubação de nitrogênio, cálcio e bório, e a disponibilidade dos micronutrientes, que seriam esses que foram apresentados,
que são os responsáveis pela produção de lignina. A lignina ela é essencial para as plantas, pois ela ajuda na rigidez do caule e do tecido vascular e também no crescimento em altura e absorção de água e minerais pelo xilema através das raízes. Uma outra defesa é a barreira bioquímica, que ela é responsável para dificultar a vida do patógeno após a sua penetração. Ela produz compostos tóxicos que reduzem o desenvolvimento do patógeno no tecido infectado. É nesse processo, então, que a barreira bioquímica ela produz uma série de enzimas do metabolismo secundário que é para dificultar principalmente fungos. E além desses dois processos, tem a redução de substrato para o patógeno. Principalmente em fungos, ele precisa de nutrientes para se desenvolver, como nitrogênio e aminoácidos e até açúcares, que estão livres no tecido para o seu desenvolvimento. Além dessas duas defesas que a planta tem contra doenças, tem mais uma que seria a redução de substrato para o patógeno. Principalmente em fungos, eles precisam de nutrientes para se desenvolver, como o nitrogênio, aminoácidos e açúcares, que estão disponíveis no tecido da planta. O nitrogênio é extremamente importante para as plantas e a assimilação dele deve ser muito eficiente, pois favorece o metabolismo e carboidratos da planta, que reduz nutrientes para o patógeno, comprometendo o seu desenvolvimento. Além das defesas da planta, tem os indutores de resistência, que são produtos que contêm moléculas que são reconhecidas pelas plantas e que deixam elas em estado de alerta de possíveis infecções de patógenos. De um modo bem simples, seria como se a planta fosse avisada que ela pode ser atacada a qualquer momento por um patógeno. Além disso, um outro benefício dos indutores é que eles são compatíveis com os fungicidas. Dentro de um manejo regular, enquanto um atua sobre o patógeno, o outro atua sobre a planta, gerando energia no controle da doença e, consequentemente, ele vai ajudar a planta a combater aquele patógeno e aumentar a produtividade. Levando em consideração todos esses processos de defesa, eles funcionam de célula a célula da planta. O tratamento do indutor faz com que todas as partes do vegetal elas fiquem em alertas de possíveis doenças, inclusive o terço inferior, onde é a maior dificuldade para proteger a planta. Fazendo uma conclusão sobre todo esse processo de defesa da planta, as barreiras físicas elas possuem mecanismos que vão reduzir a entrada de patógenos, que fazem com que as lesões que estão nas folhas elas vão diminuindo e minimizando o dano da doença sobre a planta. As barreiras bioquímicas, elas produzem toxinas para inibir o crescimento do patógeno. A redução de substrato para o patógeno, ela tem mecanismos de defesa que reduz a disponibilidade de nutrientes para a doença, que vai prejudicar na sua reprodução. Consequentemente, nos leva a entender que vai ter uma menor disseminação da doença dentro da lavoura. Quanto menor a ocorrência de doenças na lavoura, acarretando no melhor rendimento da produção. Portanto, é importante usar mais de uma ferramenta no manejo de doenças no campo, pois é essencial para aumentar o nível de controle de doenças e, consequentemente, aumentando a produção e a rentabilidade do produtor. Trazendo mais informações para vocês, as 5 SEASA do Paraná, assim como a sua administração central, estarão em horário de atendimento diferenciado no período de Natal e Ano Novo. A SEASA de Curitiba estará aberta no dia 24 a 31 de dezembro, até às 12 horas. As unidades estarão fechadas no dia 2 de janeiro, segunda-feira. O mesmo ocorrerá na SEASA de Londrina e Maringá, atendendo normalmente no dia 24 a 31 de dezembro. A SEASA de Maringá estará fechada no dia 2 de janeiro. A SEASA de Cascavel e Foz do Iguaçu estarão abertas no dia 24 a 31
31 de dezembro, assim como atende normalmente no dia 2 de janeiro. Já a administração central do Cerrado do Paraná, em Curitiba, estará de recesso no período dia 26 e 31 de dezembro, voltando ao trabalho normalmente no dia 2 de janeiro. Bom, era esse o recado que a gente tinha para você. Vamos ficando por aqui. Desejamos a vocês uma excelente quarta-feira. Até amanhã, quando nós estaremos por aqui mais uma vez nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, para trazer para você mais uma nova edição do programa Dia a Dia do Produtor. Um grande e forte abraço e até mais.